E aí o trabalho com a fitoterapia no SUS só avançava e nós começamos a ser convidados para representar o município em outros eventos, e assim foram assim muitas realizações. E aí, olha só, a minha monografia, minha primeira monografia da minha primeira especialização, e aqui uma foto histórica com o doutor Nilton, o doutor Jarbas, os meus amigos aí, técnicos do Conselho Federal, o nosso ex-presidente, Jaldo, e o nosso conselheiro federal na época, doutor Edson Tack, a Ana Cecília, e essas duas eu nem lembro o nome mais. Então, nós construímos aí, foram mais ou menos uns 8 meses escrevendo, porque a gente ia mensalmente para a reunião lá. Gente, por que eu estou trazendo isso? Porque essa resolução, ela deu, olha, ela foi assim, o start para a aprovação da resolução 586, que dá a autonomia do farmacêutico prescrever, e de outras profissões, tá? Então, vocês aí da nutrição, da enfermagem, da biomedicina, da fisioterapia, devem isso a mim, né? Porque quando foi regulamentado para a farmácia, abriram-se leques aí para vários, né? Então, quando, em 2013, né, eu terminei aí o mestrado, fui convidada a fazer parte do Globo Repórter por 2 vezes. Então, gente, vocês conseguem imaginar a minha alegria, a minha felicidade em estar só vendo avanços, apesar de termos aí pouquíssimos profissionais, pouquíssimos atuando, mas eu não vejo retroceder. Mesmo que vai muito devagar, porque para mim, assim, já era para estar explodindo esse trabalho, eu considero que o avanço esse ano promete muito. Então, aqui o meu trabalho de etnobotânica, de mestrado, ele me trouxe uma bagagem gigante para o raciocínio clínico e o desenvolvimento do método que eu elaborei para atuar no consultório. E eu já vou falar para vocês. E aí, gente, olha só, muitas matérias em TV local, né? Muitas participações em congressos, projetos de pesquisas, oficinas nas unidades de saúde, né? Então, olha só, né? Eu fui convidada a participar do maior congresso internacional de práticas integrativas que teve no Brasil, que aqui foi aprovado mais 10 práticas integrativas, né? E assim nós fomos visitar vários programas no Brasil. E aí, tudo isso foi fundamental para a elaboração do método. Porque em 2013, quando foi aprovada a resolução que dá direito do farmacêutico prescrever, eu ainda estava fazendo meu doutorado e eu já fiquei muito feliz e falei, na hora que eu terminar o meu doutorado, eu vou montar o meu consultório. E aí, em 2015, quando eu finalizei o doutorado, eu não tive dúvida. Mesmo sem ter a regulamentação do consultório, só tinha a regulamentação para o profissional prescrever. E aí, eu peguei todos os meus certificados de especialização, mestrado, doutorado, fui lá no jurídico do Conselho Regional e pedi para o jurídico, né, um parecer se eu podia prescrever, se eu podia montar o consultório. Se eu podia prescrever, não, se eu podia montar o consultório. Por quê? Porque não existia farmacêutico com consultório aqui em Mato Grosso, muito menos só prescrevendo fitoterápicos. E aí, eu peguei o documento porque eu queria ficar respaldada. Porque, gente, estar num consultório é uma responsabilidade muito grande. É uma vida que você vai estar conduzindo ali. E aí eu refleti muito sobre tudo que eu tinha aprendido. E esse contato com as pessoas, com o trabalho de etnobotânico, para quem não sabe, é você entrevistar as pessoas para saber o que elas utilizam. Só que não é só anotar o que elas utilizam. Você precisa coletar a planta para identificar. É um trabalho
muito profundo. Dona Maria, Dona Chiquinha, seu Pedro, fala o nome de uma planta e aí você precisa anotar como que ele utiliza, quais as doenças, como a forma de preparo, quanto tempo. E além disso, se ele falou boldo, 10 falaram boldo, você precisa coletar dos 10. Por quê? Porque pode ser diferentes tipos de boldo. Nós temos aí mais de 10 espécies de boldo comuns aí nos quintais. E aí, quando eu fui começar a atender, que eu implantei o consultório dentro de um centro de beleza, eu refleti muito e falei, como que eu vou concorrer com o Google? Porque, gente, 70% da população utiliza plantas medicinais. Só que a maioria não tem o hábito de buscar essa informação com um profissional da saúde. Porque a maioria das pessoas se acham conhecedoras, se acham autossuficientes. E realmente, com o conhecimento do uso, da indicação terapêutica da planta, pode até ser. A população sabe muito mais do que os profissionais. Só que tem um passo muito grande, e esse aqui é um passo muito importante que você precisa ficar atenta. Por quê? Porque para prescrever um fitoterápico, você não tem só que conhecer a doença e o doente. Você tem que conhecer a planta, porque é essa tríade que vai te dar o raciocínio para fazer a prescrição correta. E aí foi justamente começando a atender que eu desenvolvi o raciocínio clínico, porque eu chegava uma pessoa hipertensão. Gente, eu sou prova viva que eu entrevistei mais de 1.000 pessoas. Existem plantas para hipertensão, para diabetes, para ansiedade, para gastrite, para várias doenças. Só que somente quando eu fico cara a cara, tete a tete com o profissional, com o paciente, é que eu vou ter ali a certeza de qual a melhor planta para ele. Vocês estão entendendo? E aí, com 3 meses que eu estava trabalhando no consultório, eu fui convidada para ir para dentro de uma clínica médica. E aí foi, né, a resposta que eu precisava para continuar nessa missão, porque o meu medo era o médico. Porque, né, imagina, o farmacêutico atender e prescrever. Mas, com o conhecimento que eu tinha, eu nunca tive nenhum problema com nenhum médico, com nenhum outro profissional. E aí, eu fui convidada a coordenar, olha aí, olha só a minha visita, a Zelda, uma das minhas entrevistadas, está aí, lá no Guariba eu estive, né? Olha aí o contato com a raizeira quilombola, que deu origem a um capítulo de um livro, olha, com a dona Lúcia, só ela me falou 160 plantas, né? Então, esse trabalho é um trabalho importantíssimo e tudo isso me levou aí para muitos congressos nacionais e internacionais. Eu fui em 2 países fazer apresentação de trabalho, fui na Itália, fui no Canadá. E aí, eu, enfim, né, fui coordenar um curso de farmácia e não tive dúvida que lá eu implantaria o ambulatório. Mas só no ambulatório, dentro da faculdade, para mim era pouco. Eu fui para dentro do hospital. Também, né, dividia a sala com o dono do hospital, que ele viajava, e eu ficava atendendo dentro do consultório dele. Olha que realização, gente. Essa paciente aqui, ó, ela veio para tratar o intestino e emagreceu 5 quilos no primeiro mês. Olha que maravilha. Por quê? Por conta do trabalho de educação que nós temos que fazer. Eu não vou tratar só o problema do intestino. Por quê? O que está levando o problema de intestino? São vários fatores. A ansiedade, a comida que ela está, né? A alimentação pobre em nutrientes. E isso não é fácil, porque isso o paciente traz das suas raízes.
os fatores externos já modificaram o gene ali, não alterou o DNA, mas modificou o gene. Então, a gente sabe que a epigenética, ela ativa e desativa, né? Então, os genes, e causam com isso desregulação metabólica. E aí, olha só, isso aqui foi a gota d'água, a minha participação no Fantástico, para falar sobre a moreira. E a moreira, gente, foi parte da minha pesquisa de doutorado. Ela é uma planta da Amazônia. E como que eu cheguei a essa reportagem? Uma aluna, eu dando aula, eu sempre falo do cuidado que a gente tem que ter. Eu estava dando aula na turma de enfermagem aqui em Cuiabá. E essa aluna chegou para mim com um frasco desse remédio. Doutora Isa, o meu marido comprou esse medicamento aqui de uma pessoa que passou lá em casa. Eu queria que a senhora olhasse para ver se é bom, né? Aí, quando eu olhei, que eu vi escrito no frasco várias plantas, que eu abri a cápsula e que eu vi o tamanhozinho da cápsula, eu já tive a certeza que não era um fitoterápico. E eu tirei foto e mandei para minha amiga da Anvisa. Ela falou, Isanete, a Globo já está investigando e já foi feita a denúncia. Um casal de farmacêuticos que denunciou de Goiânia e eles foram confirmar que não era fitoterápico. E aí eu fui convidada para fazer parte dessa reportagem para falar, né, que leite da moreira é uma árvore. E ela, seiva da moreira, ela ainda não é autorizada pela Anvisa para ser um fitoterápico. E, portanto, não existe ela nem para manipular. E aí eu falei que realmente ela tem uma ação eficaz como anti-inflamatória, mas não justifica, né, essa indicação e muito mais não cabe, mesmo que fosse só a leite da moreira, não cabia naquela cápsula pequenininha. E sabe o que tem dentro desse frasco? Ela está proibida desde 2013, a leite da moreira, e o que tem dentro desse frasco é corticoide. Já causou danos em várias pessoas que não podem tomar corticoide, tá? E olha o depoimento dessa senhora. Pessoas, empresas farmacêuticas compram na surdina, vendem na farmácia. E tá assim, gente, cheio. E ela revela que tem mais de 500 laboratórios clandestinos. Isso só me faz o quê? Ter a certeza, né? Que nós precisamos ter profissionais da saúde formados para prescrever. Por quê? A população utiliza erroneamente. Ela está errada? Tá, nada justifica. Mas ela utiliza porque não tem profissional para orientar. Entendeu? Nem no SUS e nem no particular. São pouquíssimos. Então, cada vez mais eu tenho certeza que nós precisamos multiplicar esse trabalho.